Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo ao TVI 24 News e está começando mais um Verde e Amarelo, hoje diretamente daqui dos estúdios da TV Guamá em Belém do Pará. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante em relação ao autismo nas escolas. E hoje eu estou ao lado de duas pessoas muito importantes para o nosso assunto de hoje, Jean Castilho e Vinícius de Freitas. Bom, agora a gente vai passar para o nosso próximo tema, que é sobre é, como a gente se diz, como que um autista pode se, como é que fala? Aca... Não, assim, como ele pode ser recepcionado em uma nova escola. Estamos aqui de volta com nossos convidados e eles vão falar mais sobre, um pouco sobre isso, né? Como é que dá para o autista ser é, bem-vindo em uma nova escola, já que ele tem um estilo de pensamento diferente, né? Vamos dizer assim. Eu passo a palavra, eu vou pegar a palavra. É o seguinte, eu acredito que a pessoa, né, o adolescente e criança com transtorno do espectro autista devem ser tratada de acordo com a personalidade dessa criança. O que eu acho que deve ser feito é assim que a criança é direcionada a uma escola, a coordenação pedagógica, a direção, leia o relatório da criança, atestando a condição, e assim monte o plano de estudo de acordo com o que a pessoa tem, porque nem todo autista é igual, cada um tem suas peculiaridades. E o que é feito hoje no Brasil não é o correto. Eles tratam qualquer autista como se fosse uma. Não respeitam as condições, as personalidades. Simplesmente o que eles fazem é jogar o autista numa sala com hipersensibilidade, porque com diversos problemas. Até porque qualquer bagulho a mais pro autista pode se tornar uma crise. Bom, mas tipo, não é só o problema do governo, né? Eu queria também perguntar sobre se o governo também não devia intervir no pensamento das outras crianças sobre para é como se fosse assim, Conscientizar? advertir, tipo, advertir para elas sobre como é que funciona o pensamento do autista, entendeu? Para que elas não se, como é que fala, não ignorem a criança autista, que tem uma boas-vindas a ela. Tem como o governo fazer alguma coisa para isso, ou depende completamente da educação dos pais, ou das coisas que a própria criança pensa, assim, mais ou menos? Infelizmente, Enzo, a situação é que muitos pais, vamos falar assim, eu vou até deixar aqui registrado que muitos pais simplesmente não abrem os olhos dos filhos para crianças com autismo, e sim fazem com que aquele coleguinha se sinta discriminado porque os pais já fizeram isso na cabeça da criança, e eu mesmo sou a prova viva disso. A educação em si, a educação pública, tem um grande problema com a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. Por quê? Nós tratamos no governo do estado, no governo do estado do Rio de Janeiro, nós tratamos de forma igualitária, simplesmente, como o Cunha falou, colocando alunos em salas de aula, sem coisa. Vou colocar sem nenhum preparo. Vou colocar em observância a minha escola, onde eu estudo e faço estágios. No ano de 2024, nós temos ao todo 4 a 5 estudantes com TA. Nós temos alguns problemas de inclusão relacionados a isso, porque não temos uma sala de recurso e não temos mediadores. A coordenação pedagógica não consegue trabalhar, porque não é competência dela, isso, tá? Então, não é uma competência da coordenação pedagógica e não é uma competência de psicólogos, porque não existe psicólogo em escolas estaduais do Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? Eu acho que a inclusão das pessoas autistas deve ser feita através de palestras de conscientização com os alunos, para conhecer o real significado do transtorno do espectro autista, quais são
as suas definições, como que funciona o primeiro grau, o segundo grau e os outros graus, para ter uma inclusão melhor relacionada a esse tema. Mas esse problema é um problema nacional, que é bem difícil, e ninguém olha para a educação com um verdadeiro olhar de inclusão. Uhum. Ô, Jean e Enzo, por acaso, quando vocês citaram que vocês não têm sala de recursos, é a escola que não tem preparo, não tem estrutura física para tal, ou é o governo do estado do Rio de Janeiro que não fornece esse equipamento, vamos dizer assim, essa sala de aula? A escola não tem estrutura Não, por causa que o governo não provê. Não, eu discordo. Porque, não, na verdade, eu sou mediador e não era para estar discutindo, né? Mas como é algo de âmbita importância, eu, como aluno de escola pública, eu gostaria de dizer que na minha escola tem sim uma sala que provê educação especializada para essas pessoas que são do espectro autista. Agora, eu acho que depende muito, não do governo, não só do governo federal, mas também dos governos dos estados. Tipo, pode ser que o governo daí do estado do Rio de Janeiro não forneça o preparo necessário para que os professores lidem com esse tal tipo de situação, mas aqui no estado do Pará, o governo dá esse atendimento especializado. Então, não acho que o problema não é só do governo federal, mas também do governo dos estados. Sim, como eu também destaquei. Eu destaquei que o problema é estadual e também em esfera nacional. Porque a gente vê que a educação federal é mais ligada ao setor superior, né? Às Ao ensino superior, né, de pessoas. universidades e tal, né? Sim. Então a gente não pode colocar na íntegra a culpa no governo federal, porque de repente não é culpa deles. Mas falta também um investimento, conscientização em programas relacionados a essa inclusão, a esse acolhimento de pessoas com transtorno espectro autista. Mas muitas pessoas, agora eu vou fazer uma crítica à sociedade, tentam levar o problema à falta de compreensão dos professores, dos funcionários. Nós não temos, alguns professores têm a falta de compreensão também, mas às vezes esse problema também é ocasionado por falta de funcionários, por falta de verba repassada pelo governo estadual à escola, no caso, né? Na escola onde eu trabalho e onde eu estudo também, não temos, estamos enfrentando falta de funcionários e falta de professores também algumas vezes, mas em 2024 está tendo uma melhora nos professores, mas aqui no Rio de Janeiro, como que funciona? Se existe um aluno autista, o responsável da criança e do adolescente deve entrar em contato com o Ministério Público entrará em contato com a SEDUC solicitando o mediador. Aqui na TV 24 News,
Bom, agora estamos aqui somente com o nosso convidado Vinícius de Freitas, porque o Jean Castilho teve um imprevisto, ele teve que sair às pressas aqui nos nossos estudos, porque ele teve um problema intestinal no caso, né? Mas enfim, vamos continuar com a nossa entrevista. Bom, Vinícius, eu falei certo? Isso. Vinícius, bom, a situação na rede pública de ensino em relação aos autistas é muito precária. Qual que é a sua ideia para que a rede pública ela tenha uma melhora significativa em relação vamos dizer, em relação aos autistas, no caso? Olha, o que eu acho que deve ser feito é uma recapacitação dos funcionários, uma requalificação, tanto dos funcionários antigos quanto dos novos funcionários da rede pública, né? Porque. E também fazer palestras, né? Nas escolas, né? Puxando a nossa ideia do Jean, que infelizmente teve que se ausentar, porque é, a melhor coisa assim, né, que pode se fazer para espalhar o autismo é a conscientização. O governo investir em propagandas, flyers, em avisos nas diretorias de ensino, porque assim, pouco a pouco, vamos reconhecer os problemas e vai ter um convívio melhor. Porque muitos autistas estão excluídos dentro de sala de aula. Bom, entendo. E, enfim, a gente vai terminar, né? Porque sem nosso convidado a gente não consegue, bom, concluir se é que entende a situação, né? Ele teve um problema, a gente não consegue terminar o programa, mas o senhor tem algumas considerações finais para falar para a emissora, para Considera- o sistema? Eu tenho uma consideração a fazer, principalmente à TV, que agradecer primeiramente à TV, né, pela oportunidade dada, né, de expormos esse assunto, e para o sistema de educação que melhore. Eu não tenho nem que falar, a única palavra que vem agora, que convém, é que melhore o sistema, porque nessa condição não está dando. E, bom, muito obrigado, Vinícius, muito obrigado, Jean. E com isso a gente vai encerrando o Verde Amarelo de hoje, mas amanhã a gente está voltando com mais uma edição do Verde Amarelo. Fique agora com Time News. Muito boa tarde e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.